Olá, amigos. Olá, amigos do Comunicação Regional, a todos. Uma ótima tarde. Hoje, dia 30 de abril de 2021, uma sexta-feira. Como vocês já acompanham conosco, estamos aqui com imagem ao vivo do Santuário Nacional. Agora são 17 horas em ponto. Conseguimos entrar na hora certa. Bom, com essas imagens do santuário, você já confere uma visão aqui do nosso céu aqui de Aparecida. Está aí um tempo aí não tão azul, né, mas está aí algumas nuvens no ar, no céu, né? E vamos conferir a temperatura. Hoje recebemos informação do Alan, né, que é o membro aqui da Defesa Civil de Aparecida, que a temperatura vai cair mesmo. Você também pode estar acompanhando aí pelas TV, pelas redes sociais. A temperatura deve cair uns 5 a 10 graus, então podem preparar aí as blusas aqui. Neste momento também, nós estamos aqui com imagem do litoral norte. As nossas lives, elas também são direcionadas aqui para outros setores da região. Nós estamos ao vivo, repetindo, 17 horas e 1 minuto. Vamos agora com imagem lá direta lá de Ubatuba, né? Eu tenho aqui conosco aqui, estou buscando na tela e vocês acompanham comigo. A imagem lá do litoral norte, está aqui, imagem da Praia Grande, né? Estamos colhendo imagem, é um sistema que nós temos, umas parcerias. Essas parcerias nós distribuímos algumas câmeras na região e você pode acompanhar conosco algumas situações de evento, trânsito, né, o cenário. O céu no litoral, neste momento, está mais azul, está mais limpo, vamos dizer, entre aspas, de nuvens, se comparado aqui com a região aqui mais alta aqui do Vale do Paraíba. Ok? Bom, hoje, como eu já anunciei, vocês acompanharam conosco, hoje a nossa live será direcionada para bater um papo com pessoas que têm um vasto conhecimento do que nós pautamos, que é Bonfim e suas histórias. Vai estar conosco o secretário de Turismo de Aparecida, o senhor João Gilberto, que neste momento ele está no gabinete com o prefeito. A qualquer momento ele vai entrar conosco via WhatsApp. Estamos também aqui na nossa tela, que vocês vão acompanhar conosco daqui a alguns segundos, né? Vocês vão acompanhar conosco os nossos convidados, além da imagem que você recebeu aqui do Santuário Nacional, você acompanha comigo aqui a imagem dos nossos participantes. Bom, o Éder de Santos, ele é nosso colaborador, nosso parceiro de toda sexta-feira, e ele vai estar conosco também para participar dessa live sobre Bonfim e as suas histórias. O Éder é um jornalista, atuou por quase 20 anos aqui na conceituada emissora Rádio Aparecida e outros canais também de comunicação, atua no marketing digital e conhece muito bem diversos segmentos aqui de Aparecida. Atuou também como secretário de comunicação de gestões públicas anteriores aqui em Aparecida. Então ele esteve ali exatamente em algumas situações de soluções de eventos, de obras, enfim, tudo que se envolve a administração pública, né? Está conosco também o William Rodrigues, ele mesmo vai se apresentar, nós o conhecemos recentemente, ele faz parte aí da Associação de Guia de Turismo da região, né? Ele conhece muito bem esse setor, ele vai dar umas visões para nós sobre como ele avalia a potencialidade dessa região nossa, não só no turismo religioso, mas no turismo ecológico, no que se refere ao Bonfim. O Bonfim tem dois potenciais, né? O turismo religioso, devido a um monumento de uma igreja já com 140 anos aproximadamente, e também as questões, os efeitos do turismo rural, né? Que é o ecológico, que é o contemplativo, enfim, ele vai explicar com mais detalhes. É a nossa convidada especial para ilustrar o nosso programa. Foi um prazer enorme poder conhecê-la através do senhor João Gilberto. Ela aceitou gentilmente o nosso convite, porque além de professora, era uma idealista, né? Além de idealista, ela tem um vínculo muito forte com a região do Bonfim, né? Ela vai dizer a sequência cronológica, ela vem da descendência de José Pereira Barbosa, que foi o idealizador da igreja do Bonfim, e aquele povoado, né,
na sua época áurea, ela vai comentar conosco. E vai participar e vai falar das reminiscências, enfim, de parte do que ela viveu lá no Bonfim e como ela vê o Bonfim daqui para frente também, né? Isso que é o mais interessante. Eu acho que essa contemplação de nós vasculharmos o passado com um olhar para o futuro, eu acho super interessante. Ok? Vamos então chamar aqui os nossos quatro convidados na tela principal. Já estou chamando aqui, vamos ver se... Alô, meu amigo, boa tarde, tudo bem? Vamos chamar primeiramente o Éder de Santos. O Éder já está acostumado conosco toda sexta-feira, né, Éder? E hoje eu iria perguntar para você essa camisa aí, porque toda sexta-feira eu pergunto para você da sua camisa. Eu brinco com você, porque realmente você toda sexta-feira você tem uma camisa nova no nosso bate-papo aqui, nosso papo é bem descontraído. E aí, como é que foi a semana? Tudo bem? Cabral, boa tarde a professora Zélia, boa tarde também ao William. Acho que é uma oportunidade muito interessante, Cabral, para a gente falar sobre a nossa cidade de Aparecida, de maneira especial sobre o Bonfim, que tem todo o contexto histórico, e com certeza a professora ela vai poder explicar para a gente. A gente vai poder falar sobre o potencial turístico também dessa região e de outras regiões, né, rurais aqui da cidade de Aparecida. E com certeza acho que o assunto vai ser muito interessante e proveitoso, né, para que daqui para frente se formem ideias e ações concretas para que a gente transforme esse local num ponto de visitação de maneira efetiva. Exatamente. Inclusive, a secretária de Cultura, ela não pôde participar porque ela está com reunião com o prefeito. Ela tem realmente uma pauta para ainda nesse segundo semestre de 2021 e para o 2022. Nós vamos comentar sobre isso. Vamos chamar o nosso convidado também, né? Rodrigues, né? William Rodrigues. Boa tarde, William. Tudo bem? Boa tarde, Cabral. Boa tarde, Zeli. Boa tarde, Ederson. Eu sou William Rodrigues, sou guia de turismo aqui no Circuito Religioso. Faço parte da AGCTUR, Associação dos Guias do Circuito Turístico Religioso, e também atuo aí em vários projetos com o senhor secretário de Turismo, o senhor João Gilberto, né, que logo mais estará com a gente, e tive o prazer de conhecer o Cabral aí na nossa visita ao Bonfim, uma ótima visita, né, Cabral, onde nós conhecemos a bela igreja do Nosso Senhor do Bonfim, uma igreja aí dos meados de 1880, né? Eu, particularmente, ainda não conhecia, eu sou natural de São Bernardo do Campo, São Paulo, e estou há 3 anos aqui no Vale, né? Moro aqui em Guaratinguetá e atuo há 2 anos como guia. O Bonfim eu já ouvi falar muito, mas ainda não conhecia, tive o prazer de conhecer. Estamos aí num projeto aí futuro, quem sabe, de agregar o turismo rural ao turismo religioso, para agregar o turismo aí do nosso circuito religioso, da nossa rota turística da fé. Seja bem-vindo, você já demonstra ter toda a propriedade, a sensibilidade, porque nós convivemos ali algumas horas na parte da manhã, eu percebi o seu gosto, né? Você contemplou, deu a sua visão do potencial, conforme você comentou, e foi uma manhã muito aproveitosa, e comemos um bolo, né? Um bolo lá. Um bolo de laranja. É um bolo de roça. Um bolo de roça. Tá bom. Daqui a pouco nós retornamos com mais alguns comentários sobre a pauta nossa, você retorna conosco. Professora, boa tarde, é um prazer enorme receber a senhora. A senhora, como eu disse, tem grande conhecimento, né? Viveu parte da vida ali no Bonfim e, com certeza, a sua participação muito vai contribuir para nós compreendermos um pouco da história, um pouco mais, né, do que foi um certo tempo, do que a senhora acha que será daqui para frente. Seja muito bem-vinda. Conte para nós, Zeli Pereira é professora, aposentou e agora vai cuidar de um projeto aí
uma narrativa, né, de documentação das histórias do Bonfim. Boa tarde, Cabral. Boa tarde, Éder, William. Bom, a história é longa, né? Bom, a minha família, do lado da minha mãe, é do Bonfim. José Pereira Barbosa é tio, avô do meu avô. José Pereira Barbosa, a gente sempre chamava de Pereira Barbosa. Então eu vou... É muito longa, né, Cabral? Então você vai me rodando, senão eu não paro mais. Desde criança, quando eu passava férias com meus irmãos e primos na fazenda Bom Jardim, que era da propriedade, quando eu era criança, era da propriedade do Manequinho Pereira, que era meu avô, a gente passava ali perto da igreja do Bonfim e falava, que igreja, que é isso? Essa igreja enorme aí no meio do nada, né? E aí a minha tia Irene, a minha mãe, tudo falava assim, é um parente do vovô que construiu, né? Eu ficava sempre pensando, o que é isso? Aí, com o tempo, eu pensei, quando eu me aposentar, eu vou pesquisar isso. E realmente aconteceu. Depois que eu me aposentei, eu fui procurar nos arquivos de Guará, de Aparecida, alguma coisa e não achei. E um dia a minha mãe, aí eu cheguei em casa, na casa da minha mãe, ela falou, olha, vai lá, em cima do guarda-roupa tem uma caixa de madeira com uma documentação que foi do papai, como diz ela. Quando eu abri aquela caixa, tinha documentação, tinha a escritura da Fazenda Bom Jardim de 1886, tinha a documentação do Pereira Barbosa, que é o José Pereira Barbosa, de 1888, e um pacote desse tamanho. Eu falei, que é isso? Aí eu babei, né? Falei, o que é isso? Organizei aquilo e, para encurtar a conversa, eu organizei aquilo numa reunião com o Tom Darcy, mostrei para ele, isso eu estou importando bastante a história, viu? Sim. Ele me pediu, faz um dossiê disso para a próxima reunião. Eu fiz uma história e perguntei até para o Padre Ferreira, que nome eu ponho nisso? Ele falou, põe histórico do Bonfim. Foi assim que surgiu esse histórico que vocês conhecem, esse documento. Exatamente, foi através desse documento, na qual chegou até na Academia de Letras e Artes de Aparecida, através de seus membros, de um bate-papo que nós estávamos realizando, né, sobre cultura, sobre turismo, e chegou até nós pela jornalista Tereza Barbosa, né, desse trabalho que a senhora compilou, né, com tantas informações, alguns documentos raríssimos, né, que são relíquias, né, realmente são relíquias. Algumas peças, uma fotografia de peças, eu vi uma tela, documento, conforme a senhora citou, documento aí do século retrasado até já, né, de 1800 e final do século XIX. Eu achei muito fantástico e guardei comigo, né, e fiquei aqui, olha, eu sempre nas minhas crônicas, no jornal impresso, eu traduzia alguns fragmentos da história, mas eu não tinha ainda toda a ordem cronológica, vamos dizer assim, né? E agora a senhora tem nos informado, tem nos passado muitas informações que nós estamos aqui arquivando para um trabalho, junto com a Secretaria de Turismo, em termos de apoio do jornal, a pedido do senhor Gilberto, de estar divulgando, de estar acompanhando, e essa semana já produzimos algum material. Mas eu achei fantástico esse material da senhora, né? A família soube guardar ao longo de décadas, né? Realmente, olha, um objeto com mais de 100 anos ainda está num estado de condições de leitura, né? Pela foto que a senhora me enviou, realmente é um patrimônio. Tivéssemos, não querendo desfazer do nosso país, mas tivéssemos num lugar com uma dedicação maior à cultura, principalmente das cidades pequenas, né? E muitas vezes ficaram esquecidas por vários fatores ao longo do tempo, né? Porque o Bonfim é uma saga, né? Se nós analisarmos, refletirmos, é uma série de combinações no tempo que gerou o sucesso do Bonfim, ao seu tempo áureo, e também, entre aspas, não digo decadência, mas um atenuar do sentido econômico, né? Mas, por outro lado, preservou algumas características. Eu mesmo já visitei algumas fazendas lá, são belíssimas. Então, o que eu pergunto à senhora é com relação o que pode ser feito na visão que a senhora tem, né,
que a senhora conversou com o Dom Darcy, ele tinha uma ideia, né? Ele era um bispo de vanguarda, né? Ele tinha uma ideia de uma valorização do turismo. Explique para nós qual foi parte, um pouco mais da conversa técnica que a senhora teve com ele para essa questão do turismo. Bom, religioso. Eu fiz o dossiê, né, com o nome de histórico do Bonfim, entreguei os documentos originais que estavam mais específicos, no caso, os originais entreguei para a Arquidiocese, entreguei nas mãos do Dom Darcy, e fiquei com muitos outros aqui que não eram específicos da igreja, vamos dizer assim, da construção da igreja e tal mais, né? Na época, nós fizemos reuniões com alguns moradores do bairro do Bonfim, que sempre acompanharam, né, com a Terezinha Alves e o marido, a família dela, o Mário Alves, o Milton. No momento, eu tenho até a ata aqui, as atas originais comigo, e me perdoem alguns outros que eu não me lembro, né? Meu primo Reinaldo, Paulo Henrique Braga, o Antônio Amaral e a família, o Antônio que já se foi, infelizmente, e me perdoem os outros se eu não me lembro o nome, porque eu ando meio esquecida, e era um grupo bom, né, que eu fico muito triste que a gente não tenha mais, junto com o Padre Ferreira, inicialmente com o Padre Nelson, depois com o Padre Ferreira, depois o Dom Darcy. E foi feito um projeto e que foi dito que o Pereira Barbosa, quando fez a doação de 13 alqueires da melhor terra ao redor da igreja, né, foi que ele pediu que ela aqui não se desfizesse daquela terra, né? E foi que haveria um projeto de turismo religioso. E como não há dinheiro, e precisava restaurar a igreja estava muito danificada, não há dinheiro para isso. Então, e nem para um projeto de turismo religioso ali ao redor. Ficou dito na época que se venderiam 2 lotes, bons lotes, eu estou falando porque foi o que eu ouvi, e que seriam vendidos para arrecadar fundos para montar esse projeto. Certo. Foi a última notícia que nós tivemos. Mas a gente sabe de toda a burocracia que existe, e precisa fazer um georreferenciamento antes de vender esses lotes e tudo mais. Foi a última notícia que eu tive, que deve estar parado nisso. Sim, o João Gilberto entrando ainda em cena conosco, o João Gilberto ele pode nos detalhar algum avanço que tem, né, nesse setor aí da disponibilização desse espaço, né? Eu acho super interessante. E onde o Santuário Nacional entra com ideias e projetos, com certeza o desenvolvimento, o avanço. Pois não? A senhora quer comentar? Gostaria sim. Pois não. Com a saída do Dom Darcy, nós nunca mais tivemos reunião a respeito. Eu acredito que esteja parado com já o referenciamento. Sim, eu vou aguardar o João Gilberto e se nós conseguirmos entrar com ele explica, ele informa. Caso a gente não consigamos entrar com ele, nós podemos também, numa outra sequência de live, obter mais informações. Eu vou chamar o William. William, você está na escuta? Está aí. Sim, estou escutando. William, dentro das observações, conforme nós conversamos há minutos atrás, sobre o potencial, detalhe para nós, você que tem essa visão que você já explicou para nós, detalhe assim, o que você percebeu lá, além do contemplativo, do monumento da igreja, e quais são os caminhos que você participa de muitos eventos aí de formação, né? Você tem a sua formação, e com certeza você vai poder nos informar como você avalia essa situação. Bom, o que eu analisei ali tem um potencial grande, é uma igreja histórica de 1880, né? Mais ou menos na época que teve a restauração da Basílica Velha, que foi em 1888. Então,
uma igreja bem antiga. O interior dela nós vemos está bem conservado, por fora precisa de uma restauração, e nós fizemos o caminho de ida, nós fizemos por Aparecida, né? Então, nós marcamos 50 quilômetros, eu e o Adriano, da Jeep Tour. Só que ali a estrada é difícil, para quem gosta mais de aventura, carro traçado. E na volta, nós voltamos por Roseira, saindo ali no Mosteiro da Sagrada Face. Ali a estrada é super boa, nós gastamos, em média, uns 10, 15 minutinhos. Ônibus, creio que ônibus de turismo não chegue, mas van e micro chega com certeza. É um local muito belo, né? Em meio à natureza também, temos uma cachoeira bem próxima, eu tirei fotos da cachoeira lá. É só um complemento, você já continua, da Dutra até a igreja do Bonfim, são por Roseira, são 12 quilômetros, né? E agora a estrada está sendo bem cuidada pela Secretaria de Obras da Prefeitura. Até nós percebemos, né, que realmente fizeram ali uma reforma lá numa duela, eu não sei o nome exato daquele trecho. Talvez a professora, se alguém quiser pedir a palavra, fazer um comentário à parte, fiquem à vontade, tá? A gente ajusta aqui para que uma informação de um complemente o outro aqui. Foi feita uma reforma, né? Isso aí foi fundamental. Eu acredito que, pelo que nós percebemos essa semana, a mobilidade de veículo, que é uma preocupação até de vários monitores, igual você, né, e tantos outros, acredito que deva estar em condições até de veículo de porte médio para grande. Pois não, pode continuar, por favor. Isso, nós contamos a nossa parte de volta, que nós fomos por Aparecida, deu 50 quilômetros, uma estrada bem difícil, mais para carro traçado, né? Mas a parte da volta que nós fizemos por Roseira, deu 25 quilômetros do Santuário Nacional até a Igreja do Bonfim. 50 quilômetros ida e volta, né? Para deixar bem claro. A ida foi 50 quilômetros, foi mais longe. Deixa eu só observar. Pois não? Basicamente, a rota a ser seguida será de Roseira, né? Que do Santuário até lá é 25 quilômetros de uma boa estrada. Essa que nós fomos para conhecer e para o Adriano da Jeep Tour, futuramente, implantar lá passeios de Jeep 4x4, né? Mas para o público do religioso, que ali vai de micro, de ônibus ou de van, será pela estrada de Roseira. E são 12 quilômetros ali do Mosteiro Sagrada Face, ali, a entrada da Dutra, até o Bonfim, e 25 quilômetros, 24 quilômetros mais precisamente, ali do santuário, ali próximo da feirinha, até a Igreja do Bonfim. Então, lá eu vejo um grande potencial. Disseram, igual o presidente da Associação dos Moradores lá falou, que havia festas, né, lá, porém agora por causa da pandemia e outros fatores está parado, mas é um local muito bom para visitação. Aliás, nas minhas redes sociais, alguns clientes, amigos do turismo aí já se manifestaram interesse, né? Quando tiver o roteiro, já falaram, eu quero ler esse roteiro, tal. Então, eu vejo um potencial muito grande, né? Agregar o turismo religioso com a Igreja do Bonfim, uma igreja histórica, e o turismo rural, com as fazendas que tem aos seus arredores ali, né? Com a fabricação de cachaças artesanais, queijos, como o presidente da associação falou. Eu vejo um potencial muito grande ali. Exatamente, você tocou num ponto que eu ia comentar, a questão da gastronomia, né? E realmente tem alambiques lá, tem alguns pesqueiros, e o Gilberto até comentou sobre capacitação, né? E daquela reunião de sexta-feira, o que nós podemos observar do senhor José Luiz, né, que é o presidente, e do senhor Bittencourt, que assessora ele. Inclusive, nós perguntamos a questão de abastecimento de água, né? A energia tem com potencialidade, nós percebemos lá fiações, né? Vários sítios todos iluminados, né? E a questão da água também, segundo o senhor Bittencourt, ele
tem lá uma mina lá num certo ponto alto, consegue distribuir ali para umas mediações. Isso, um determinado espaço que está mais residencial ali, apesar de que é uma zona rural, mas você vê ali dezenas de casas, né? Mas agora tem realmente o potencial mais ligado aos sítios e fazenda, a qual a Zeli realmente explicou. E eu vou aguardar ainda o Gilberto, nós estamos aqui na expectativa, eu estou olhando para o meu celular aqui constantemente, para que a qualquer momento ele entrar conosco, né? Agora, com relação à distância, nós vamos fazer uma observação, nós vamos fazer uma conferência, devido à questão da volta que você faz até lá o Motas, altera um pouco, mas nós vamos ajustar essa distância. A distância da Dutra até a igreja, realmente, ali por Roseira, é 12 quilômetros, né? Da Dutra até a Roseira. Mas eu fico na expectativa ainda, não só do Gilberto, mas do José Carlos Ribeiro, ficou de entrar conosco. O José Carlos Ribeiro é morador lá nos Motas, né? Ele conhece muito bem aquela região ali junto com o Cadil, né? Porque ele convive todos ali. Ele entrando, ele vai dar para nós mais umas interligações do Bonfim com os Motas, porque na realidade o Bonfim era Mota, né? Acho que a professora vai explicar isso para nós. Todos os documentos que eu estou observando é tudo Motas, depois da emancipação ou depois da construção da igreja, que realmente o Bonfim se tornou Bonfim. Éder de Santos, tudo bem? Você está aí online comigo? Tudo bem, Cabral, estamos aqui acompanhando. Ótimo. Éder, o que você já conseguiu capturar da manifestação da professora, do William, e dentro do que você já viveu lá na prefeitura aqui de Aparecida, e as suas observações? Cabral, o que eu percebo é que sempre houve esse desejo de fazer com que essa região do Bonfim, até pelo contexto histórico, pela questão das fazendas que lá existem, pela natureza que de fato é exuberante, estive inúmeras vezes lá como jornalista e também como chefe de gabinete da prefeitura de Aparecida, mas o que falta é uma coordenação de projetos. Recentemente, eu conversei com o Gilberto, que é o secretário de Turismo, conversamos pelas redes sociais, e eu dei um parecer para ele, baseado naquilo que eu vivi como agente político, né, agente público, e também como jornalista, e também como marketing, que essa, na realidade, é a minha especialização. O que acontece, Cabral, é que nós temos um produto, analisando pelo lado do marketing, nós temos um produto riquíssimo. A história do Bonfim, ela é muito rica. Eu fico imaginando o que a professora ela tem a dizer se o programa realmente fosse o maior, porque a riqueza de informações seria assim, uma coisa muito importante para esse contexto. Só, Cabral, que as coisas precisam começar sempre pelo começo. O que eu disse ao Gilberto, na oportunidade que eu falei com ele pelas redes sociais. Nós temos que fazer, primeiramente, um projeto integrado. Turismo religioso com o turismo rural, que, aliás, eu sugeri a ele que modificasse o nome, que fosse turismo ecológico rural, porque ali já está tendo, daquela região, Bonfim, dos Motas também, um trabalho muito grande de reflorestamento por meio do SOS Mata Atlântica, em parceria com o Santuário Nacional, né? De forma que aquela região vai ficar ainda mais bonita do que ela já é do ponto de vista ecológico. E tem a questão que é riquíssima também do ponto de vista religioso. O que precisa ser feito, na minha avaliação, Cabral? E disse isso ao Gilberto. O envolvimento de todas as secretarias que se façam necessárias. Porque antes de você vender, entre aspas, do ponto de vista de marketing, um produto para um romeiro, para um turista que vem especificamente para conhecer a nossa história, o nosso povo aqui de Aparecida precisa saber. Eu tenho certeza que 90% ou mais da população de Aparecida não conhece nada sobre a riquíssima história do Bonfim, as belezas dos montes, a gastronomia que existe naquela região, e como que você faz com que a população fique sabendo. Eu acho que se faz urgente, Cabral, você pegar esses historiadores e integrá-los à rede
municipal de ensino, porque aqui em Aparecida nós precisamos ter aula de turismo. Você pode ter português, pode ter matemática, mas você precisa ter aula de turismo para que as pessoas conheçam não somente sobre o Santuário Nacional, mas também sobre o surgimento da cidade, os locais que têm possibilidade de se tornar um atrativo turístico, como é o caso do Bonfim, né? O próprio Itaguaçu também tem uma possibilidade de melhorar nesse aspecto, né? De forma que a população conheça mais. A partir daí, você estabelece uma parceria turismo, Secretaria de Turismo, com a Secretaria de Educação. Aí você faz um trabalho em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, né, por conta do contexto, e com a Secretaria de Obras. Eu lembro, Cabral, isso foi em 2018. Nós estivemos, na oportunidade, fazendo uma vistoria lá no local. A estrutura, ela é boa no período que não chove. Ali para o período de janeiro, começar de dezembro, janeiro, fevereiro e março, o trecho é bastante complexo. Inclusive, tem o agravante da ponte que liga a cidade ao bairro, que constantemente ela se rompe, já arrumaram. Mas o que acontece é que, pela quantidade, pelo volume de águas, aquela ponte ela sempre vai dar problema. Na época, Cabral, foi conversado com o Estado e com a Defesa Civil Estadual, que ficou de arrumar o dinheiro para consertar de vez aquela ponte para não dar problema, né? O fato é que o Estado não entrou com a parte que lhe cabia, o município fez um serviço ali, mas tem vários aspectos que precisam ser analisados, né? Tanto do ponto de vista de marketing, quanto do ponto de vista de estrutura e de unificação desses projetos. Por quê? Você precisa, Cabral, gerar um interesse. Como eu vou gerar um interesse para que as pessoas saiam aqui de Aparecida, ou para que o turista que vá ao santuário, ele vá, desloque cerca de 15 quilômetros lá no Bonfim? Primeiramente, o traçado único, nesse caso, do aspecto religioso, tem que ser por Roseira, que já inclui ali o mosteiro da Sagrada Face, entendeu? Aí você vai para o Bonfim. Mas o que mais nós podemos fazer lá no Bonfim para que gere esse interesse, para que as pessoas de fato se sintam motivadas a pegar aquela estrada que precisa ser melhorada para ir no Bonfim? Eu tenho algumas ideias, algumas sugestões, né, para tornar aquela região mais interessante, mas a gente vai discorrendo ao longo aí da nossa conversa. Obrigado, Éder. Eu realmente, por isso que eu gosto de que você participe, porque você, por ter ocupado vários setores que é da nossa cidade, então você tem essas condições aí de realmente avaliar de forma positiva e construtiva, né? Complementando, eu penso que devido ao turismo de Aparecida ter sido religioso, é um turismo que praticamente caiu do céu, né, ao longo dos 300 anos, e talvez daqui uns 50 anos atrás que realmente começamos a ter um pouco mais de visão sobre questões turísticas, né, as ferramentas turísticas, enfim, a entender melhor o que é o turismo. Então, acho que talvez depois de 1900 vamos lá, algum efeito histórico, talvez a coroação da padroeira, né? Então fez com que a cidade começasse a desenvolver um pouco mais de turismo, né? Até porque eu estou fazendo uma pesquisa das ações municipais legislativas também dos anos 40 e 50, não se vê nada de turismo, né? Não se vê nada. Então, aí você falou uma coisa interessante, que é dentro das escolas, né? Desde os primeiros anos de vida, a concepção de que a Aparecida tem o seu potencial, não só aqui no centro religioso, mas também de diversos pontos, né? Então, acho que nós agora vamos ter que aprender, devido até essa questão da pandemia, essa potencialidade das pessoas irem a uma zona rural, além de contemplar, né, o lazer, o descanso e suas atratividades, mas também com a questão da biossegurança, né? Então, muitas pessoas vão optar por esse turismo mais distante do centro também, com certeza, né? Professora, a senhora está ouvindo atento aí, eu consigo monitorar a tela de vocês aqui. Como que a senhora está avaliando esse bate-papo, além do que a senhora já tem a sua opinião também de diversos setores que envolvem essa área? Interessante. Sim. Vamos
retornar um pouquinho na história, a senhora já nos contemplou com algumas informações, só para que nossos internautas, os amigos aqui, fique esse registro, a senhora é neta do Manequinho Pereira, que era neto do José Ferreira Barbosa. Então é um ciclo. O José Ferreira Barbosa não teve filhos e o Manequinho, então, é neto do sobrinho do José Pereira Barbosa. Eu estou corrigindo. Então ele é neto do sobrinho do José Pereira Barbosa, é isso? Ele é o Manequinho era neto do irmão. Ele era neto. Sim. Do irmão do Pereira Barbosa. O Manequinho ele esteve ainda dentro desse século todo, do século passado, até mais de meados, né? E como foi aonde que a senhora começou a perceber, olha, eu faço parte dessa, entre aspas, positivo, dessa saga, dessa família? Quando foi que a senhora começou a perceber que a senhora tinha essa participação e também um gosto, né? Onde despertou? Porque, pelo que eu conversei com a senhora tem um gosto muito afinado, sabe? Quase uma missionária a senhora até, por vezes, quase que se emociona quando vai narrar episódios aí da família. É verdade. Porque quando eu era criança, vamos dizer assim, a gente participava das festas do Bonfim, que inicialmente eram mais festas familiares, né? Eram dos moradores e a família toda fazia questão de ir. Então, quem é? São netos do Antônio José Rodrigues, são netas, são parentes, são filhos do tio Miguel, e o tio Miguel era irmão do vovô Manuel, que era tio do vô Manequinho. Então, é tia Otília, tia Olívia, então, que iam todos almoçar na Fazenda Bom Jardim, e o bispo almoçar na fazenda, fazer aqueles almoços. E tinha assim, quem fez a igreja foi o Pereira Barbosa, então tinha todo esse encantamento de fazenda antiga, de festa de antigamente, que agora não existe mais, né? Porque depois foram acontecendo as festas, mas foi enchendo muito de gente, já não tinha aqueles almoços para o padre, né? Almoço para o bispo, que ia todo mundo. Reunião de família já não era do mesmo jeito, então tinha aquele encantamento maior, né? Da coisa da família. E outra, a vovó foi uma das primeiras, a dona Marinha Rangel foi a primeira professora daquela escolinha que tem lá até hoje, que é um xodó, né? Que a gente, até aconteceram algumas coisas, né? Daquela escolinha, coisas recentes, né? Que quem leu minha página no Facebook pode acompanhar. E aquela escolinha, a minha avó deu aula, foi professora, minha avó se formou em 1918 no Instituto de Educação Conselheiro Rodrigues Alves, aí em Guará, e ela deu aula ali, e ela morava na Fazenda Bom Jardim, porque lá na Fazenda Bom Jardim morou o Pereira Barbosa, depois morou o vovô Manuel, depois morou o Manequinho, e a vovó saía da Fazenda Bom Jardim com as filhas e todas iam a pé lá naquela escolinha ali perto da igreja do Bonfim, onde a vovó ficou muitos anos dando aula. E eu fico até emocionada quando eu falo isso. E as minhas tias e minha mãe estudaram ali, depois foram para o Colégio do Carmo. Depois eu fiz estágio ali naquela escolinha. Então eu tenho um carinho muito grande. Ali hoje é a sede da Associação dos Moradores do Bairro. Então eu prezo muito aquela escolinha, entendeu? Bom, aí já me emocionei, eu acho que eu já desviei, né? Não, fica à vontade, a sua narrativa está legal. É importante nós conhecermos, né, esses episódios históricos, né? Eu acho muito bacana. E também, pois não? Eu desviei o assunto, o que você... Não, eu perguntei à senhora, né, a respeito de como que foi a vivência, né, as suas reminiscências lá, e a senhora narrou com bastante legal. Então eu tenho todo esse carinho lá pelo Bonfim, entendeu? Aí, mas assim, o Pereira Barbosa nomeou o Antônio José Rodrigues como zelador da igreja, né? Depois, naquele tempo, usava isso, né? E depois Antônio José Rodrigues, a Maria Marculina, que era viúva, também cuidou. Depois foi o vovô Manuel, meu bisavô,
nomeado pelo bispo, depois foi o vovô Manequinho, nomeado pelo bispo, posto documento, depois foi a minha mãe e meu pai, que foram os últimos, depois passou de moda isso, né? E aí, a mamãe já muito doente, quando ficou sabendo, a igreja está caindo, não sei o que, ela falava assim para mim, eu casei, fui morar no Rio, e estava meio distante, ela falava assim, vocês vão deixar aquela igreja cair como se a gente pudesse, né? Porque meu avô Manequinho tinha um poder aquisitivo bom, meu avô Manuel tinha um poder, mas nós outros, né, não somos assim, né? Acabou aquilo, né? Acabou. E ele falou, mas como que a gente vai fazer? E a igreja está caindo, vocês vão deixar. Aí a gente correu inicialmente, junto com os moradores, alguns amigos, nós fomos atrás do Padre Nelson. Eu tenho ata disso, viu, gente? Interessante. Aqui, documentado. Interessante. Fomos atrás do Padre Nelson, não posso ficar falando, eu fico emocionada. Aí nós fomos atrás do Padre Nelson, minhas tias, meus primos e alguns amigos. Tentamos, não conseguimos. Até o Padre Ferreira correr atrás junto com o Dom Darcy, foi que a gente começou a correr atrás e graças a Deus o Padre Ferreira se empenhou muito e o Dom Darcy se interessou muito, meus primos também, e foi que a gente conseguiu essa restauração, porque a restauração mais grossa, grande, foi feita, né? A fundação, telhado, parte elétrica. E parou, parece que parou agora, eu não voltei mais lá, depois que o Dom Darcy saiu, eu parei de acompanhar, parece que não tem dinheiro, está esperando vender esses lotes para fazer a restauração fina, que é mais cara, e eu não acompanhei mais, assim, mas me emociona muito, eu não posso muito falar. Em 2014, né, nós temos aqui um relatório, a senhora já nos informou também. Eu sempre repito, porque alguns internautas podem estar entrando a qualquer momento, então a gente sempre se situa para que eles compreendam. Então, em 2014, realmente teve ali um movimento, né, que foram as sorteios de rifa. Depois, em 2016, até com o Jornal Comunicação, nós tivemos lá passeio e encontramos lá com uma equipe fazendo reforma. Depois participamos de vários eventos, até de um evento lá, o Éder estava lá, né, Éder, com o ex-prefeito Arnaldo, a saudosa esposa dele e outros amigos que estavam lá, e nós estávamos com nossa família, então nós observamos, né. Agora, a senhora falou uma coisa interessante que campeia a história, né, permeia, vamos dizer, esses hábitos culturais, porque ainda a gente vê alguns hábitos interessantes. Você chega lá, alguém te oferece um bolo, te oferece um café, as próprias festas ainda, apesar do desgaste, da modernidade, por vezes, ela ainda se mantém com alguns costumes, né? Eu vi lá muita charrete, na das mais recente que eu participei lá, foi de 2019, eu cheguei a participar. De 2019 eu cheguei lá, eu participei. Eu achei interessante aqueles hábitos, aquela cultura, né? Eu achei que isso tem um valor muito interessante, além do que a senhora já comentou. Mas há 2 anos que eu não participo, que eu não tenho ido mais lá, porque eu achei que já estava bem, as pessoas já estão caminhando lá, tem uma comunidade que o pároco... uma coisa que eu gostaria de comentar é a seguinte, até 1918, tudo pertencia ao município de Guará, né? Município de Guaratinguetá, era tudo bairro dos Motas por ali, era Aparecida, não existia, né? Roseira não. Aí em 1918 a Aparecida se emancipou, não é isso? Aí passou a ser Bonfim, e depois em 1960 e pouco que Roseira emancipou também, né? Mas a paróquia sempre foi Roseira, desde o início, viu? Tá? É interessante, porque a gente percebe que ainda há muito vínculo com a cidade de Roseira, né? Até porque também a questão geográfica, né? Por ter 12 quilômetros de uma estrada plena, por Aparecida, por incrível que pareça, entre aspas, ainda é preciso chegar ao Bonfim e passar por terreno de cidades vizinhas. Cabral, pois não, Éder, fica à vontade. Uma parte aí, vontade. Que me ocorreu uma coisa que você estava dizendo, realmente, e ouvindo a professora Zeli falar, a gente fica imaginando, e enriquece, sabe, o pensamento da gente acerca daquele local.
Porque eu estive lá, Cabral, acho que faz menos de 2 semanas. Para fazer caminhada, a gente tem esse hábito, às vezes caminha lá para o lado das pedrinhas, às vezes vai de bicicleta, e também das vezes em que eu fiz a caminhada, né, por ocasião da festa, com o Dom Darcy, ele, por diversas vezes a gente fez esse trajeto, e sempre me ocorreu algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Precisa, na minha avaliação, que se crie o caminho do bom fim. A igreja, ela é o destino. Mas só que você, para chegar na igreja, você tem ali quase que, imagino que cerca de 10 quilômetros, que você precisa enriquecer aquilo de história. E que eu pensei na época, né? E eu até falei para o Dom Darcy, nós podíamos pensar como pensar o caminho do Rosário. Por que as pessoas vão ao caminho do Rosário? Se tivesse feito um caminho sem significado, as pessoas não caminhavam por lá. Mas você tem ali as estações, né? Claro, as Dores de Maria. Ali no Bonfim, até para se tornar um atrativo, inclusive para as excursões das escolas, né? E ser atrativo também para os ciclistas que vão para aquele local com muita frequência, de pontos em pontos, você colocar um totem, uma estrutura, né, de forma que as pessoas possam, inclusive, parar para tomar uma água, descansar, e ali uma placa escrita, Cabral, um pouco da história. Esse é o caminho do Bonfim, a igreja foi construída no ano de tal. Mais para frente, um pouco do perfil da pessoa que ajudou, que construiu propriamente a igreja. Mais para frente, o legado, de onde vieram, né, os primeiros paramentos, né, da Europa e tal. Então, isso culturalmente iria enriquecer e gerar interesse. Eu pensei na época, né, que talvez até recursos do DAD pudessem ser utilizados, porque os recursos do DAD, que são os recursos para o turismo, eles podem ser empregados em vários aspectos relacionados ao turismo. Por exemplo, a Avenida Zezé Valadão, muita gente fala, mas por que a Avenida Zezé Valadão tem a ver com o turismo de Aparecida? Não, tem a ver, porque na realidade se fazia necessário uma melhoria naquele setor e era a entrada da cidade. Inclusive, aproveitando a gastronomia e fazenda, eu acho que é uma obrigação do município, Cabral, a gente levar o desenvolvimento para aquela região. Né? O desenvolvimento que eu falo é respeitando as características rurais do local. Muitas dessas fazendas, Cabral, inclusive conversando com algumas pessoas aqui na minha página Isto é Aparecida, sobre esse tema, me perguntavam se tinha aqui em Aparecida um local tranquilo, afastado do centro da cidade, para que essas pessoas pudessem descansar e depois pegar o seu carro ou um guia de turismo, né, iria buscá-los e de lá levá-los à Santa Casa. Levá-los ao santuário. E ali nós temos muitas fazendas que poderiam, inclusive, servir de pousada, entendeu? Sob um aspecto diferente para esse tipo de público que vem para Aparecida, mas que é um local mais tranquilo. E, consequentemente, essas pessoas iriam se aproveitar dos nossos guias de turismo, o comércio local iria crescer, então haveria perspectivas. Eu acho que o nosso amigo do turismo poderia até complementar essa questão. Eu vou convidar, neste momento, então, o William. William, eu percebi que você aí está aí meio inquieto, querendo aí dar aí uma sugestão. Fique à vontade. Não, achei muito interessante esse ponto aí que o Ederson falou, né, de se fazer um caminho. Nós vimos, não sei se você reparou, no caminho de volta, colocaram até um ponto de água para os ciclistas lá no percurso do Bonfim até ali a saída de Roseira ali na Dutra. Verdade. Colocaram, eu até fotografei, né? Eu até ia perguntar para você, só um complemento, você já continua, eu ia perguntar para você, essa demanda, né, que está acontecendo do ciclista, você pode, por favor, incluir essa ideia, o que você comentou aí a respeito até dessa parada com água, isso aí já é um reconhecimento, né?
Isso. E aquele dia, lá no sítio lá do presidente da associação, ele tinha falado, né, que tinham colocado um ponto de água para o ciclista, aí na volta a gente percebeu, aí paramos a caminhonete e fotografamos, né? Eu até fotografei depois, se você quiser, eu envio a foto para você. Mas esse ponto que o Ederson falou realmente é importante, né? Levar uma infraestrutura para o local sem tirar as características, né? O meio rural ali e também as fazendas que tem, servir como pousadas, colocar, igual ele falou, pontos igual o caminho do Rosário. O caminho do Rosário, realmente, se não fosse pelo caminho, por tudo que tem envolvido ali, o pessoal não ia. Ia de carro, descia no Porto Itaguaçu, visitava o ponto onde foi encontrada a imagem. Mas o pessoal vai ao caminho do Rosário porque faz referência ao terço mariano, né, ao terço católico. E ali seria interessante, igual ele falou, ter umas paradas nos pontos, contando um pouco da história, um pouco de quem fundou a história dos moradores, né? Das gerações que ainda estão ali, que vai passando de geração a geração. E é bem interessante. Tem muita gente mesmo, a gente tenta desmistificar isso, que Aparecida é só um santuário, né? O pessoal vem aqui, para que eu vou contratar um guia? Só tem o santuário, a feirinha e almoçar no shopping e ir embora. Não. Aqui em Aparecida nós temos grupos que já vêm, passam 4, 5, 6 dias. A gente tem roteiros aqui em Aparecida para conhecer a Aparecida inteira, sua história, desde do encontro da imagem em 1717 até hoje, a gente gasta 2 dias ou mais, dependendo se o grupo estiver interessado, né? Porque é muita história. A gente tem formação com Dona Teresa Galvão Pazin, minha querida professora aí, que nos transmite muita sabedoria e conhecimento sobre a história de Aparecida. E Aparecida não é só o santuário, igual tem os bairros rurais, né? Tem as adjacências, Roseira também tem uma história, Guará. Temos que desmistificar um pouco Aparecida, que o pessoal fala em Aparecida, falar é só o santuário e pronto, acabou. Não, temos muita história. E o Bonfim está aí para dizer, né? Que igual nós fomos lá e vamos, com fé em Deus, né? Levar a tocar esse projeto adiante para ser mais um ponto a ser desbravado pelos romeiros que vêm até aqui em busca do turismo religioso, rural, ecoturismo, né? Eu fico muito feliz de participar dessa live com vocês, uma série que nós começamos a live aproximadamente uns 40 dias atrás, porque nosso trabalho é jornal impresso, mas devido à pandemia resolvemos diversificar. E, de fato, eu que já observo Bonfim e outras situações do turismo de Aparecida, confesso que a cada dia eu me surpreendo demais. Cada dia eu aprendo. Eu olho que eu já estou envolvido nesse cenário, né? Observando, fazendo crônicas, textos, artigos. E você fala assim de uma forma que nos motiva, né? Realmente, eu fico muito feliz por ter pessoas iguais a você e os demais que estão conosco aqui, porque, na verdade, a gente percebe que vocês, vamos chamar de missão, né? Talvez não é que eu quero ser assim emotivo, não, mas realmente o gosto que vocês têm pela profissão e o carinho que trata a profissão, isso vai tratar também indiretamente, positivamente o próprio turista, né? Isso é muito importante e contempla também até a área econômica, conforme o Éder de Santos comentou, né? E o motivo de todo esse bate-papo aqui é realmente o desenvolvimento do turismo religioso, Cabral, rural. Pois não, eu quero, um momentinho, Éder, eu só quero saudar aqui eu só quero saudar o Gilberto, que acabou de entrar. Ele estava em reunião com o prefeito, que eu tinha nos informado, nós conseguimos anexar ele aqui na tela. Você ia comentar, Éder? Pode comentar. Sim, o secretário já está com a gente. É um privilégio, né, tê-lo participando dessa conversa. Mas só para não deixar passar, que tem bastante gente comentando aqui, tá, Cabral? Faz favor, porque eu estou sem monitor aqui. Expectativa de ter um comentário. Vou fazer 4, depois você passa para o secretário, aí eu leio os outros aqui. A Carol Jerk,
ela está parabenizando pela discussão desse assunto tão importante, que é a questão do Bonfim. O Rui Dias Júnior, ele está perguntando assim, tem alguma história dos tropeiros que pousavam lá? Né? E a Luana Muriel, ela diz o seguinte, concordo plenamente com o Éder, tentei chegar por diversas vezes na igreja e não consegui. Por isso, Cabral, antes de passar para o secretário, é que eu peguei e disse que todo projeto precisa começar pelo começo. Então, por isso há necessidade, que certamente a prefeitura se preocupa com isso, de uma integração entre as secretarias, fazer esse trabalho dentro das escolas, levar a professora para contar essa história maravilhosa, tem a Tereza Pazin e tantos outros historiadores, né? Levar guias de turismo para dentro das salas de aulas, porque eles vivenciam mais do que qualquer pessoa. Muito bem colocado. De Aparecida. Então, eles vão passar para os professores, passar para os alunos, para que, primeiramente, nós conheçamos a nossa história. Depois, com esse trabalho integrado de secretaria, levar a estrutura necessária para que as pessoas consigam chegar lá. E, por fim, por que a pessoa vai ao Bonfim? Aí entra o trabalho de marketing, que é a geração de interesse. Entre várias ideias, nós já conversamos, né, da criação do caminho do Bonfim, de levar investimentos para lá. Eu acho que é um nicho que precisa ser explorado e a Aparecida tem muito a ganhar com tudo isso, Cabral. Com certeza, Éder. Eu compactuo com você e até saúdo essas pessoas que estão aí também conosco acompanhando a live. A questão do acesso, né? Você comentou, realmente o Zezão, secretário de obras, ele já mora ali praticamente quase na divisa entre a área central de Aparecida com a área rural, então ele conhece muito bem, e eu tenho acompanhado a estrada, está muito bem gerenciada nesses 3, 4 meses do atual governo. É fato, só quem for lá vai perceber, né? A questão do acesso. A questão do tropeiro, nós vamos perguntar para a professora, né, quais são as referências, algumas lembranças, que ela já comentou aí conosco a respeito das festas. Vamos ver se ela consegue ter alguma visão de tropeiro, que ela via algumas pessoas, embora está um pouco fora de época, mas ela pode até ter alguma informação, alguma referência. Vamos cumprimentar a Gilberto. Boa tarde, Gilberto. Tudo bem? Alô, Gilberto, você me ouve? Seu Gilberto, seu microfone está desligado. Obrigado, William, por correção aí. Alô, Gilberto, estamos... Gilberto, alguma questão de conexão com o seu... Não, é só ele ativar o microfone, ó. Eu tô vendo aqui que tá... Tá fechado, né? Tá fechado o microfone dele. Ele talvez não está ouvindo a nós. Certamente ele está. É só clicar aí nessa figurinha do microfone, que aparece ao lado de uma câmera, né? Que está na parte de baixo aí, que ativa o microfone. Vamos tentar. Isso que é live, né? Live, se não tiver um defeito, tiver alguma falha técnica, não é live. Não é verdade? Enquanto o Gilberto ele saiu, acho que ele vai entrar novamente, eu vou tentar contato com ele via WhatsApp. Professora, a senhora observou aí, enquanto isso eu vou tentar contato com o Gilberto aqui, a senhora observou o comentário do Will, eu achei super interessante. Como que a senhora, quais lembranças, além das festas antigas, o tropeiro não foi que a senhora conseguiu observar, mas tem alguma lembrança que se refere a esse hábito cultural? Tem na memória da senhora? Que os avós contavam? Pois não. Parece que todo ano ainda o pessoal faz cavalaria. O pessoal vem cavalaria de São Luís do Paraitinga para Aparecida e dorme na Coquinha ainda. Todo ano. Né? Parece que em junho. Ah, interessante. Até hoje, né, ainda tem, quando esfria, né, o tempo, a estrada, talvez por causa da ausência de chuva, a estrada melhora, né? O Gilberto voltou novamente. A estrada... Gilberto, você nos ouve? Consegui abrir o microfone, estava difícil abrir aqui. Ah, tá ótimo. Deixa eu só complementar aqui o que a professora acabou de comentar. Realmente não há mais, obviamente, algumas ligações com tropeiro. Poderia talvez fazer um cerimonial, alguma coisa. Cerimonial não, talvez um resgate
de tradição, né? Como eu vi lá em Piquete, né? Piquete tem lá umas, mas com o devido cuidado, né? Porque hoje a concepção, o conceito também com o trato com os animais é um pouquinho mais criterioso, não é verdade? Mas é uma situação que possa fazer um rito, ah, um resgate de tradição num percurso pequeno, uma amostra para que essa nova geração conheça parte do que foi o passado, sem agredir os animais, obviamente. E eu tenho certeza que não é a intenção de ninguém. Mas, por vezes, culturalmente, por vezes, se expõe animais uma mobilidade muito longa, né? E, como dizem, aí, quem paga a promessa, por vezes, é o cavalo, não o cavaleiro. Mas, professor, muito obrigado pela referência aí com relação às festas. Mas o bate-papo não terminou, ela ainda vai em mais alguns minutos. Todos vão participar ainda com as suas conclusões finais. Gilberto, boa tarde, muito obrigado. Você sempre de boa vontade conosco e com todos. Você é o grande motivador dessas lives, porque você nos convidou. Cabral, me ajuda a fazer umas lives, aí bater um papo. E hoje nós já colhemos bom resultado, né? Nós já estamos nos sincronizando. Ontem mesmo teve aí a reunião semanal da revisão do plano diretor. O SEBRAE está com outras ações de capacitações, de orientações, que tudo liga com o turismo central e o religioso e o rural. Eu acho isso muito interessante. A professora aí selecionando documento, nos informando, e você gerenciando tudo isso. Bacana, Gilberto. E como é que foi a reunião com o prefeito lá? Teve relações, obviamente, com o turismo? Além do Bonfim? Primeiramente, boa noite aí, Cabral, William, o Éder, né? Que a gente conhece já desde o tempo da Rádio Aparecida, né? Sim. A Zeli já está há algum tempo já com a gente nesse projeto Bonfim. Primeiramente dizer que, desculpar, né, por ter entrando agora, porque aqui acabou uma reunião muito importante sobre o Trem da Fé, que é um outro projeto importante para a Aparecida, né? Que atrasou um pouquinho para começar a reunião e terminou agora há pouco, mas temos aí duas novidades importantes aqui para a Aparecida. Né? Ô Gilberto, um minutinho só, está dentro da pauta, só para nós poder aqui sincronizar. Inclusive, tem uma referência na história que o José Pereira Barbosa, é bem provável, a professora pode nos auxiliar nisso. Culminou a igreja, a obra da igreja, todo num período que estava a inaugurar a ferrovia. Né? Então, isso é um dos fatores que levou o progresso mais para a área aqui próxima à margem do Paraíba, né? E o Bonfim ficou quase que esquecido. Parece que ele tinha uma certa ideia, segundo alguns relatos que eu li, sobre uma estrada de ferro para a época, até lá, né? Talvez por causa da produção. Isso é interessante que os guias turísticos, né? Vocês podem desenvolver essa pesquisa aí e anexar nas informações. E o trem, então, Gilberto, só pedir essa parte para linkar com o trem que poderia ter sido levado até o Bonfim pelo José Pereira Barbosa. Mas explique, dentro do contexto, explique para nós esse trem, esse assunto que você comentou com o prefeito, vocês estudaram hoje lá na prefeitura. Então, na verdade, esse projeto do trem de Aparecida já vem desde 2016, 2015, 2016, já vem sendo conversado. Agora tem duas empresas aí de fora, né? Uma de Mogi das Cruzes e a outra de Cruzeiro, que estão empenhadas em fazer esse projeto tornar-se realidade. E também a Secretaria de Turismo de São Paulo também está apoiando e colocou como uma das prioridades, né? Então existe agora um apoio político não só a nível municipal, mas a nível estadual. Em breve também a gente vai fazer o contato com o Ministério do Turismo para levar esse projeto até o Ministério, que é um outro tipo de turismo diferenciado aqui para a nossa região. Basicamente o que é? O cidadão ele vai comprar uma passagem de trem e vai curtir essa visão aí do Vale do Paraíba de trem até chegar a Aparecida? É por aí? Então, parte da onde, de que lugar? De São Paulo? Seria isso uma ideia ou de outros lugares? A ideia, a princípio, é o trem sair da Estação da Luz de São Paulo, né? Sair em torno das 7 horas da manhã e chegar a Aparecida mais ou menos na hora do almoço. E aqui vai ter tudo um receptivo, né, que vai fazer os passeios com essas pessoas, porque é um público diferenciado, não é aquele ferroviário que costuma vir, mas vai ser um passeio que vai poder ser até promovido pelas agências de viagem, promotoras de turismo, que vai ser uma coisa diferente. No início vai ser até Aparecida, depois eles vão ampliar até o fundo do vale, até chegando até Cruzeiro.
Muito, também. muito bacana. Inclusive, eu lembro, eu era menino, eu cheguei a ir a São Paulo de trem. Trem é um trem. Eu acho que é só eu e a professora que andamos de trem aqui, né? Ou não? O trem de prata. Eu lembro desse trem. A professora chegou a usar esse trem, professora? Lembra? Não, Oh, mas eu não sou tão velho assim, não, mas eu cheguei a Ele usar. foi desativado em 1998. Certo, interessante. Olha, obrigado Ô, pelas Cabral, uma informações. parte, Cabral, Pois não? sobre esse tema que o secretário trouxe, que é muito relevante e muito importante, que na realidade a gente vai caminhar para isso, e que é a integração do turismo entre as cidades. Inclusive, a época em que eu estive na prefeitura, esse tema era muito abordado. Porque ou você enxerga o copo meio cheio, ou você enxerga o copo meio vazio. Você me conhece já há um certo tempo, eu sempre vejo as coisas pelo lado positivo, né, Gabriel? Sim. Por exemplo, quando você fala, por exemplo, de um projeto, de um trem, porque há diversos projetos já estão sendo analisados. Por exemplo, há projeto de integração do turismo religioso aqui no Vale do Paraíba por meio do Rio Paraíba, por meio de ônibus, por meio de trem. Qual que é o copo meio vazio? E eu acrescento o avião. O Gilberto teve uma reunião com o empresário mês retrasado sobre aviões também para Guaratinguetá. Questão técnica lá, ele não teve condições, mas tem planos também. Eu estou falando do fluxo de turistas que vai de uma cidade para outra. A preocupação inicial de alguns grupos, o Gilberto está na prefeitura, ele sabe disso, tem grupo que... E é normal, cada um pensa de um jeito e você vai somando as ideias e isso enriquece o diálogo, né? Há quem enxergasse, por exemplo, o copo meio vazio. Espera aí, nós vamos interligar o turismo aqui da nossa região. Na realidade, quem vai ganhar com isso, num primeiro momento, são as outras cidades. Porque se eu pego e faço, por exemplo, um turismo de ônibus percorrendo desde Cachoeira Paulista, passando Aparecida, Guará e Cachoeira Paulista, tem Lorena também, tem o Padre Léo, 99% dos turistas são turistas que vêm para Aparecida e que irão para outras cidades. Dificilmente vai um turista para Lorena e vem para Aparecida. Né? O mesmo de barco. Como que você enxerga o copo meio cheio? Que eu procurava enxergar. Gente, já que isso é inevitável, né? Por que não, por exemplo, eu nem sei se legalmente isso é possível, né? Mas são ideias. Aí você tira aquilo que se aproveita ou não. Por que não a gente aproveitar essa saída de turistas aqui de Aparecida para conhecer outras cidades para gerar emprego para Aparecida? Como? Por exemplo, a contrapartida para a criação, para que esse ônibus circule de Aparecida até Cachoeira Paulista, é de que vocês tenham 2 guias de turistas que sejam necessariamente da agência aqui de Aparecida. Ah, mas espera aí, vai sair... Não interessa. Quem vai dando todas as informações de ponto a ponto é uma pessoa filiada à agência de turismo aqui da cidade de Aparecida. Aí você estaria gerando emprego. O mesmo de ônibus que vem de São Paulo, seja trem, entendeu? Existe a possibilidade de conversar. Contrapartida, nós temos pessoas aqui que são guias de turismo especializadas, pessoas que têm conhecimento, que têm curso. Então, essas pessoas, elas podem fazer esse trajeto. É uma forma que eu enxergo, o Gilberto, né, professor William Cabral, para a gente gerar ainda mais emprego, aproveitando essas pessoas que são guias de turismo e que fazem um trabalho muito bonito de história, né, de conhecimento aqui da nossa cidade de Aparecida. Então, era isso que eu ia comentar com o Gilberto. Nas revisões aqui do plano diretor, está tendo essa análise, né, de que o turista, ele tendo mais opções na região, ele fica mais tempo no próprio município de Aparecida, porque senão ele acontece igual era antigamente. Ele chegava aqui sexta-feira à noite ou sábado cedo e vai embora domingo à tarde. Hoje já não é assim. O Gilberto tem mais propriedade para falar sobre isso, né, Gilberto? Porque você está ali diretamente. Já existe um projeto aqui, já está com 4, 5 anos aí, da regionalização do turismo, que é a integração dos municípios em regiões turísticas. Aqui no Vale nós temos 5 regiões turísticas. E a Aparecida é muito importante nesse processo, porque o que a gente quer agora? A gente não quer só
esse turista que vem final de semana, que é o bate-volta, ou aquele que vem sexta-feira vai embora domingo, mas a gente quer também agora falar para as pessoas, os turistas de fora, que a Aparecida durante a semana também é muito viável, né? Porque se ele vier a Aparecida durante a semana, ele vai ter um roteiro lá na Mantiqueira, que chama agora Mantiqueira Paulista, vai poder fazer um passeio lá, São Luís Paraitinga, Taubaté, Monteiro Lobato, Mazarope, né? Vai poder também visitar o Vale Histórico, né? Que tem fazendas históricas muito ricas lá, de cultura, né? E o litoral norte, que está pertinho, também é outro circuito. São esse circuito, quase circuito, mas o circuito religioso que é o nosso. Então, o que a gente quer fazer? Então, a Aparecida, ela tem assim, um potencial muito grande em questão de hotelaria, que fica praticamente ocioso durante a semana. Aí vai gerar emprego para hotelaria, vamos poder fazer roteiros diversos para os guias da Associação dos Guias também, e também vai aquecer o mercado, não só de Aparecida, mas também de toda a região. Esse projeto já é um projeto que já vem caminhando, já, bem antes, desde 2015, concretizando. Ok, nós estamos debatendo aqui vários assuntos, né? Entramos aqui até no campo já de outras mobilidades, que é o caso do trem, né? O Éder fez uma colocação muito interessante da formação desde o princípio lá na escola, acrescentou aí também essa questão aí da conscientização do que precisa uma expansão e sempre agrega o próprio ferramenta do próprio município, que é o próprio turista. William, você também avaliou aí a questão de início, a questão da contemplação, avaliou aí a questão da receptividade natural que está ocorrendo até no próprio Bonfim lá com os ciclistas, né? Enfim, o debate continua aberto. Alguém tem alguma sugestão que queira, alguma colocação que queira fazer, que eu não perguntei? Eu acho que o William está querendo falar ali, ó, pela expressão corporal do William. Pois não. Dar uma palavra. William, fica à vontade. A oportunidade, eu admiro, desde a época da Rádio Aparecida, o trabalho do Gilberto, porque ele sempre foi um batalhador da categoria, né, e do turismo de forma geral. Mas eu acho que os guias de turismo, eles têm uma importância muito grande e ainda são subutilizados. Então, eu gostaria que você desse a sua explanação nesse sentido. Por exemplo, você não acharia uma boa ideia, por exemplo? Nós vamos ter, acho que até temos, o ônibus que faz esse caminho no Vale Histórico aqui, sobre turismo religioso. Mas vale. Eu era o guia desse ônibus, o ônibus da fé. Que bem. Então, tá vendo? É isso que eu estou querendo chegar. A gente não poderia ampliar, mas assim, qual que é a contrapartida? Na realidade, olha para você ver o que eu vou dizer para você. Eu não sou contra, sou favorável. Mas o turismo que vem a Aparecida, ele vai gerar receita em Guaratinguetá, porque ele vai lá no Frei Galvão, ele vai gerar receita, que pode ir lá no Padre Léo, lá em Lorena, e ele vai gerar receita lá na Canção Nova, correto? O que é natural. Em contrapartida, eu gostaria muito que isso fosse organizado, tanto de trem, seja de barco, pelos guias de turismo aqui da cidade de Aparecida, que é de onde saem os romeiros. Então, o guia de turismo, né? O guia de turismo, nós falamos no meio que nós somos os embaixadores do turismo, né? Nós somos essencial. Tem gente que acha que o guia não é importante. O guia traz toda a informação histórica, não só a informação histórica, ele organiza tudo, toda a logística, na hora de almoço, faz reserva em hotel, a gente tem todo esse cuidado. E muita gente acha que, para que eu vou contratar um guia? Eu pesquiso no Google e tal. Só que aí você tem algumas informações básicas. William, só uma parte só, você continua, você falou sobre essa importância do guia, só para ressaltar, numas viagens que nós fizemos, até com pessoas ligadas ao turismo aqui de Aparecida, 2011, 2013, nós fomos para o Nordeste, um grupo aqui, e eu achava que Fortaleza, eu achava que o Nordeste era assim, não tão estruturado, mas para minha surpresa, como você falou, e o guia explicava detalhes, até hoje eu tenho a minha memória
né? Então é fundamental, só complementando, porque aqui em Aparecida, agora, como o Gilberto comentou, de uns anos para cá, que realmente nós estamos com essa potencialidade, né? Essa visão. Então você tem toda a razão no que está falando. Pode complementar, por favor. Alguém mais quer falar? Não, pode complementar o que você estava falando. Eu pedi uma parte só para ilustrar sobre o Nordeste, que foi muito importante. E muita gente tem essa dúvida, guia turístico ou guia de turismo? Exatamente. Guia de turismo. Guia turístico é aquela revista que fala sobre o turismo, aquele folder. Não, interessante. Que traz informações turísticas. Esse é o guia turístico. O profissional chama-se guia de turismo, né? Então, e a gente recebe a formação igual aqui no caso do circuito religioso, na Associação dos Guias do Circuito Religioso, a GCTUR, a qual eu faço parte, nós temos formações constantes, Seminário Frei Galvão, sobre Guará, Lorena, Canção Nova, aí em Aparecida com Dona Teresa. Sobre esse ônibus da fé, a gente fazia o roteiro Aparecida, Guará, passando pela Matriz de Santo Antônio, Seminário, franciscano de Frei Galvão, o Santuário de Frei Galvão, retornava a Porto Itaguaçu e concluía no Santuário. Mas já falaram, podia ter um ônibus desse que levasse até a Canção Nova, que é aquele fato que o Ederson falou, de ter ônibus, linhas que vai saindo de Aparecida para até Cachoeira Paulista, com um guia acompanhando, passando todas as informações históricas, curiosidades, fatos daqui da região, né? Porque tem gente que pensa, para que guia se eu pesquiso ali no Google? Mas o Google você tem só o básico, né? O guia ele vai mostrar para você de uma forma diferente. Quantos grupos que eu já peguei que falam, nunca contratei um guia, vou te contratar, vamos ver o trabalho. E saem deslumbrados, né, na forma, porque nós não mostramos só a história. Nós, guias do circuito religioso, eu sou devotíssimo de Nossa Senhora Aparecida. Eu sou de São Bernardo do Campo. Eu estou aqui em Aparecida graças a ela me trouxe até aqui. Eu creio nisso, né? Então, a gente mostra também a espiritualidade, a gente trabalha com a espiritualidade. Então, é diferente de você estar passando pelo ponto e olhando, lendo. O guia ele vai externar para você, vai fazer você entrar na história do local. Esse é o trabalho do guia, né? De encantar as pessoas, de mostrar o local, o físico e mexer no emocional também da pessoa. Esse é o trabalho que a gente luta aí para que seja... O Éder, interessante. O Éder quer comentar, aí nós estamos aqui, falta mais 15 minutos para concluir o programa, o Éder quer comentar. Só com uma parte também, Éder, porque o bate-papo está começando a ficar assim, meio interessante, mais interessante que já está ali do começo, porque nós vamos, ao longo desse bate-papo, eu tenho percebido, não só esse, em outros, durante o bate-papo nós vamos compreendendo melhor cada vez mais, além do que já compreendemos, e surgem novas ideias. Por exemplo, o William, o fato dele não ter o vínculo total com a cidade de Aparecida fez ele ter uma visão muito especial, porque, por vezes, nós estamos aqui no município, perdemos essa aliança, né, em alguns aspectos, não todo, né, e por vezes visamos, alguns setores visam mais a questão comercial, e o William, é igual a nós quando vamos para outra cidade, a gente vê uma cidade mais, não digo romanceada, mas vê algum potencial que por vezes nós não percebemos, então ele vem a contribuir com o que nós temos. Pois não, Olha, Éder. Eu achei a explanação do William fantástica, inclusive daqui a pouco a gente pode ler uns comentários que tem de gente elogiando o William aqui, é uma enormidade, viu? Pelo legal, parabéns, William. Né? Pela profissão, que é tão importante. E ele falando, ô Cabral, eu me lembro de uma das viagens que fiz, né? Eu gosto de castelos, de histórias medievais. Então fui conhecer num determinado país para conhecer alguns castelos. E é impressionante que, como guia, ele enriquece o passeio da gente. Os caras são minuciosos.
Coisas assim que você olha, de repente, um exemplo, é uma pedra, simplesmente. Não, foi justamente por ali que aconteceu determinado fato histórico e você, de fato, apreende o contexto. Quando você chega na sua casa, passa 2, 3 anos, você lembra das coisas que te foram ditas. E a gente levando para o nosso assunto inicial, até porque a gente tem a professora Zeli aí, né, com conteúdo riquíssimo também, né? Você imagina um guia de turismo contando a história da Igreja do Bonfim, pelo caminho do Bonfim, desde o início. Olha, no primeiro momento, com inspiração na Bahia, foi trazida depois, no segundo momento, na segunda parada, né, depois de ter um abastecimento para água, como nós conversamos, até porque a intenção é de que as pessoas vão lá tanto de carro, como de ônibus, bicicleta ou a pé, tem uma outra informação. Então, acho que é fantástico. Por isso que eu sou admirador do Gilberto, viu? Antes dele ser secretário, mas desde a época em que ele batalhava, né, pela importância do guia de turismo aqui na cidade de Aparecida e região. Olha, posso só falar uma coisinha? E seu Gilberto é um dos grandes incentivadores meu, pois eu sou novo ainda na área, né? Tenho 2 anos, e seu Gilberto aí que me dá muita força, agradeço muito a ele, e agora ele entrou aí na secretaria, está lutando aí pela profissão do guia de turismo, e... Eu acredito, William, eu acredito que você, além da razão que você tem, são a propriedade ganhada ao longo do tempo. O Gilberto passou pela pastoral, né? Ele passou pelo guia, ele é formado em administração de empresa, ele é muito sereno para conversar e deu esse campo. Ele está muito quietinho hoje, viu? Acho que ele já saiu, tem outra live para ele daqui a pouco, eu sei. E o Éder falou uma coisa muito interessante sobre a saga, né? Realmente, José Pereira Barbosa foi um homem de grande visão. Ele deve ter enfrentado muitas divergências políticas. Eu não vejo só o lado romântico, bonito, não. Por quê? Todas as mobilidades que você faz, todas as obras, todas as divisões não, todas as construções de ideias, por vezes, não é compreendido. Desculpe, eu não quero entrar na área da professora, que é especialista nisso. Por quê? Você construiu uma igreja de 600 metros naquela época, com todos aqueles incrementos importados. Né? Ele teve até que fazer financiamento posterior. Ele foi um audacioso, ele mexeu com muita força, provavelmente. Eu não tenho capacidade para vasculhar isso, né? Escafandrar lá no passado, no fundo de tudo, para achar uma explicação. Mas fica aqui esse ponto de partida, essas lives, para que vocês, guia, e o próprio secretário, a própria professora, enfim, toda a sociedade comece a descobrir valores, né, que nossa cidade, nossa região tem. Não só o Bonfim, tem coisas importante aqui em Aparecida. Eu fico preocupado, às vezes, com algumas fachadas de prédio que são desmanchadas, como se fosse, sabe, uma coisa assim, sem valor algum. Ali é parte de nós, é história, né? É onde, não parafraseando o Chico Buarque, né? Aqui passaram, né, os nossos ancestrais, mas fica como referência para não sermos dominados, né? Dominado por plataforma totalmente vaga, vazia, e que gera essa situação aí, infelizmente, às vezes, até de não entrar no campo político, mas de uma polarização política muito estranha. A gente tem que respeitar todos os lados, né? Tanto da direita quanto da esquerda. Bom, o assunto é Bonfim. Professora, dando uma partezinha para a senhora, fica à vontade para fazer algum comentário. O Gilberto já vai fazer mais um comentário. Falta mais uns 10 minutinhos para nós concluir essa live de 1h30. Era 1 hora, mas o papo ficou legal. Não, tá ótimo. Em cima aí, muitos comentários, mas eu acho que vão surgir outras oportunidades, né? Tá certo. Eu agradeço a senhora a participação. Continua conosco. Gilberto, vamos chegar para a reta final do nosso bate-papo. Estamos aí com 1 hora já e 24 minutos. Temos aqui mais 6 minutos. E cada um pode concluir com mais 1 minuto e meio aproximadamente Pois não, professora? Eu gostaria de falar uma coisinha assim. Estou muito aqui é o microfone aberto, igual o padre César lá junto com o Éder. Foi o microfone aberto, né, Paulo? Pois não. Estou muito emocionada com isso, com essa oportunidade de ter falado tudo isso, de ter dessa live, de ter falado tudo isso, de ter lembrado de tudo isso, essa oportunidade. Quero agradecer ao Cabral e ao João Gilberto, que eu tenho muita admiração
O João Gilberto sabe disso, ele é um grande incentivador, um grande líder. O João Gilberto, estou profundamente comovida. Obrigado, viu? E o Cabral também, mas principalmente o João Gilberto. O João Gilberto, desde o começo, foi incentivador. Nossa, como foi, João Gilberto, quando a gente começou a fazer as reuniões para restaurar o Bonfim. O João Gilberto sempre ali do lado, sempre dando apoio, sempre conversando com calma. Gilberto, eu amo você. Obrigado, viu? Que seja muito sucesso. Tenho certeza que você vai fazer muito bem para a Aparecida, tá bom? E Cabral, obrigada aí pelo seu apoio, passo a passo, esses dias. Acompanhe, fica online, acompanhe conosco aí. Gilberto, abaixa um pouquinho a câmera. O que aconteceu hoje? A abelha mordeu tua boca? Agora sim, agora está aparecendo melhor, entendeu? Sumiu sua voz, Gilberto. Ele desligou o microfone, seu Gilberto. Aí. Então, assim, só complementando, né, falando um pouquinho do Bonfim, esse trabalho do Bonfim a gente já começou há um bom tempo, né? Primeiro, a gente começou junto com o Sebrae, né? Eu estava como dirigente da G-Setor na época, era o presidente, aí junto com o Sebrae, aqui de Guaratinguetá, a gente começou um trabalho lá na comunidade e fazendo reuniões à noite lá com a associação. Eu estava em formação ainda, né? Depois formou a associação, a Zeli estava lá na época, formou a associação lá do Bonfim, de moradores. E depois, mais tarde, teve também o curso, o Senar fez um curso de turismo rural. Tudo isso aí a gente acompanhou, né? E depois, como dirigente, coordenador da Pastoral do Turismo da Arquidiocese, também teve aquelas ações do Dom Darcy, né? De restauro lá da igreja, né? É verdade. A rifa do Fusca, né? Que eles faziam. É verdade. Vendendo rifa na porta da Basílica. Isso, e depois que o Dom Darcy praticamente parou todas essas ações. Então, que a gente aqui agora é retomar essas ações do Bonfim, até porque agora o Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado de São Paulo, a Secretaria de Turismo de São Paulo, tem um grande interesse em ampliar o turismo rural. Então, o trabalho nosso agora é identificar todo mundo lá que tem alguma coisa para oferecer dentro da sua propriedade, né? Desde de comida caseira, desde doce, desde queijo, até o próprio atrativo das cachoeiras natural, cavalgada, hospedagem, né? Tudo isso a gente tem que resgatar lá no Bonfim para transformar lá um produto turístico, porque seria uma alternativa para a nossa pandemia agora, para a retomada da pandemia, e oferecer aos nossos profissionais de turismo e às outras pessoas uma alternativa, mais uma alternativa de renda, né? De geração de emprego e renda. Muito obrigado, Gilberto, pelas suas explanações e que essa live seja, na verdade, é a segunda, né, relacionada ao turismo regional. A primeira nós realizamos a Rota do Café, né, junto com outros amigos aqui da região e você, outros profissionais da área, e hoje estamos realizando a segunda da série, que é o Bonfim, outras virão, até do próprio Bonfim. O Éder também sempre acompanhando conosco, né, Éder? Sempre. Eu achei legal também uma conclusão aí que foi comentado por você, Gilberto, de nós acharmos a cidade o que nós temos de potencial, além de dependermos somente de uma ideia que é um turismo religioso. Qual é fundamental também, não resta a menor dúvida, mas temos aí turismo, conforme você explicou, o próprio governo do Estado, o turismo regional, o turismo rural anexado ao religioso. Isso é muito importante, porque nós vamos descobrindo, né? Não podemos deixar toda a responsabilidade para o Santuário Nacional, o qual faz muito bem feito. Olhando aqui uma imagem, minutos atrás, antes de entrar ao vivo ao vivo mesmo, nós entramos ao vivo, estava vendo a imagem do santuário aqui da galeria, uma cena, só numa imagem você tem 5, 6 atrativos, não é isso? Você tem a passarela que teve ações da igreja, né, na época. Você tem ali a própria Rádio Aparecida, você tem o Centro de Apoio ao Romeiro, você tem ali a área de eventos, você tem a Tribuna Luiz Loscheider, você tem ali em frente o Pátio das Palmeiras, e isso num ângulo de uma câmera paralisada. Você veja bem, e nós temos aqui a Aparecida com tanta história, né, o Bonfim, e os motas também, né? Ia participar do Zé Carlos Ribeiro, não pôde, por algum motivo técnico, não conseguiu entrar. Temos aí o Mota para desenvolver um trabalho super legal ali. É isso. Eu deixo a palavra, então, com o Éder ou com o William. Fique à vontade para nós irmos aí para a reta final do nosso bate-papo.
Bom, eu queria agradecer, né, pelo convite aí para participar dessa live, pelo convite de participar desse projeto aí no Bonfim. E é isso aí, conte com a gente aqui, guia de turismo, os turistas aí, os romeiros que estão assistindo a live, quiser vir conhecer toda a história aqui de fé, devoção de Nossa Senhora e todos os atrativos do entorno, Guará, conte com a gente, os guias de turismo da GC Tour, né, qual faço parte. E é isso aí, obrigado aí pela oportunidade. Nós que agradecemos e você já é o nosso convidado sempre quando tiver algum assunto relacionado ao turismo, né? Você está sempre conosco. E o Éder de Santos conosco toda sexta-feira, né? Hoje foi especial, né? Tivemos aqui Vou passar a palavra para o secretário, o secretário que está querendo dar uma palavra. Pois não, eu não observei aqui. Eu queria só fazer um convite, né? Como todo mundo sabe, nós estamos aqui realizando na cidade o plano da revisão do plano diretor de turismo. E já fizemos 10 reuniões, né? Todas as reuniões são online, né? Por causa da pandemia. Mas existe uma forma que o munícipe ou quem é de fora pode participar de uma pesquisa que chama Pesquisa de Demanda, que está no site da prefeitura, onde você pode compartilhá-la para as pessoas de fora, né, que vieram durante os últimos anos, né, os últimos 2 anos, e Aparecida para ela avaliar os atrativos turísticos. E essa pesquisa é muito importante para a gente melhorar os nossos serviços aqui de Aparecida. Exatamente. Boa colocação. Inclusive, quarta-feira vai ter um evento do próprio grupo, né, Gilberto, que vai fazer alguns reconhecimentos aqui na nossa área turística, não é isso? Quarta-feira, né? Não é só quarta-feira, vai ser segunda, quarta e sexta. Nossa câmara temática está dividida, tem mais ou menos em torno de 25 pessoas, ela vai ser dividida em grupos para fazer a avaliação dos atrativos turísticos, né? Na segunda-feira, a gente vai visitar os atrativos da cidade de Romeiro, Porto Agaçu, daquele lado. Na quarta-feira vai ser os atrativos dentro do santuário. E na sexta-feira vai ser os demais atrativos da cidade. Todos eles vão ser avaliados para ver o que tem de positivo, negativo. A gente vai dar uma nota, né? E vai sugerir para o poder público também as melhorias que devem ser feitas nesse atrativo ou não. Tá aí, Éder, o William vai estar, a professora, se estivesse por perto, poderia participar, né, embora já está na décima reunião, mas vocês com certeza serão sempre convidados especiais. Bom, obrigado a todos. Éder, você quer fazer algum comentário? Só que tem o seguinte, tem alguns eventos que nós realizamos, participamos, o secretário fala que vai ter um almoço, sabe? E depois não teve o almoço. Foi na brincadeira. Foi na sexta-feira passada. Foi na sexta-feira passada. Mas teve um delicioso bolo, que foi o mais importante. Pena que a professora já não está mais lá na fazenda, senão nós ia almoçar lá na fazenda. Lá. Éder, é com você, Éder. Não, só registrar aqui algumas pessoas que mandaram um recadinho aqui nessa live aqui, ó. O Madeli, boa tarde, jornalista Reinaldo, dizendo que o programa está muito bom. A Maria Osana Rodrigues, dizendo que bacana, jóia programas. A Olívia Rodrigues, dando boa tarde para nós. Boa tarde, Olívia. O Ronaldo Moraes, boa tarde, sou o Ronaldo Moraes, William Rodrigues, um dos melhores guias de turismo especialista no circuito religioso. A Penha Rodrigues, dizendo que está assistindo, no caso, né, assistiu, nós estamos chegando no final. O guia Schiller Matos, os feras em ação. Eu faço parte dos Feras, é um grupo que reúne os melhores guias de turismo do Brasil. Ela é a nossa presidente. Um abraço então para Shirley Matos. Ela é do Espírito Santo. Espírito Santo, opa! Muito bom ter a participação de guia de turismo, guia de turismo. Agora aprendemos hoje, mais uma. William Rodrigues Ferreira, sou de Recife. E a maneira como ele conduz tem chegado até nós. Para você ver, Cabral, nós estávamos conversando sobre isso. O Jairo Paulo, mais um outro recado aqui, dizendo que o pessoal é fera. A Maria Osana, acho muito importante o trabalho de vocês, né? Falar sobre cultura e mais sobre esses lugares maravilhosos. Apoio muitos guias de turismo e o William é um guia muito dedicado. Gente, tem muita gente aqui, viu, Cabral? Obrigado a todos aí.
Depois o Cabral, atencioso que é, até porque eu estou lendo da página do Cabral, né, do Jornal do Cabral, ele vai responder a todo mundo. Cabral, para fechar aqui a minha participação, gostaria de agradecer pela oportunidade a você, que orquestrou essa live, a professora Zeli, ao William, ao Gilberto, pessoa que eu conheço há muito tempo, eu entrevistava muito ele na Rádio Aparecida, né, para a gente falar sobre a cidade, sobre o trabalho dos guias, e dizer que o turismo de Aparecida, ele é muito grande. Primeiramente, por conta do ótimo trabalho realizado pelo Santuário Nacional, e tem outros atrativos que são desconhecidos da maior parte da população de Aparecida. E é importante que o município resgate isso, está fazendo isso na pessoa do Gilberto, que é o nosso secretário de turismo, e que nós tenhamos ali na região do Bonfim e dos Motas um local que seja verdadeiramente um atrativo turístico. Porque eu já conversei, inclusive, pelas redes sociais com o Gilberto, né? Até sugeri ele, foi meio petulante, falei, turismo rural não, turismo ecológico rural, porque todas as pessoas que forem visitar, fazer este caminho ali do Bonfim, para mim, todas essas pessoas, como um gesto concreto, deveriam plantar uma árvore ao final de todo o trabalho realizado pelo guia de turismo, porque é uma maneira da gente contribuir com a natureza exuberante que lá está esperando a gente e que precisa ser bem cuidada. Então, um abraço a todos, um abraço para você, Cabral, e a gente está disposto aqui à disposição para outros assuntos interessantes como esse. Não, obrigado a todos, a professora Zélia, ao Gilberto, a você, ao William. Eu recentemente coloquei no Facebook, numa página sobre igrejas e capelas do Brasil, eu coloquei a Igreja do Bonfim e me inspirei num artigo, num texto da professora e publiquei. Centenas de pessoas do Brasil, do mundo afora, querem conhecer a Igreja do Bonfim. Eles gostam de conhecer igrejas. Eu achei super interessante. E agora com essa fomentação, né, essa ideia do Gilberto, do grupo e todo, isso aí muito fantástico. Muito obrigado a todos. Eu encerro com um vídeo que eu gravei, que eu organizei, com algumas imagens, com a participação de vocês. E assista aí e receba o nosso carinho e abraço pela participação de vocês conosco. Tá bom, gente? Um abraço. Até breve. É. Até. Até breve. Obrigado. Eu estou...